Vamos ouvir o teólogo e pastor Ed René. Ele falou sobre pecado e desumanidade. Irineu de Lyon, teólogo do segundo século, disse: Glória a Dei vivens homo. A glória de Deus é o homem vivo. A glória de Deus é o homem em plenitude. Faz sentido, porque se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, quanto mais humanos nós somos, mais expressamos a beleza divina. E o oposto é verdadeiro, né? Quanto menos humanos, menos expressamos o caráter de Deus e a imagem de Deus. Deus fica sem glória. Então, pecado é tudo aquilo que é desumano, tudo aquilo que é desumanizador, tudo que desumaniza. Quando eu me comporto como menos humano ou quando eu trato alguém como menos humano, isso é o pecado. Por isso é que nós dizemos, quando vemos uma maldade, uma crueldade, a gente diz isso é desumano. Quando nós vemos um malvado, alguém cometer uma atrocidade, a gente diz, nem parece humano, parece um monstro. Então, para nós, essa ideia de desumanização, de desumanidade, está relativa e referente ao pecado. Aliás, o Charles Chaplin falou sobre isso, né? Não sois máquinas, homens é que sois, denunciando essa redução do humano a uma peça da engrenagem produtiva. You are not machines, you are not cattle, you are men. Então, sim, existe pecado hoje em dia, infelizmente existe muito pecado, porque existe muita maldade, existe muita desumanidade e muita desumanização. Seres humanos escravizados, seres humanos vendidos como mercadoria, seres humanos coisificados, seres humanos objetificados para o prazer abusivo. Então, a lista é longa, nós somos muito criativos na nossa desumanidade. A boa notícia é que Deus é muito criativo também e superlativamente criativo na sua capacidade redentora. Por isso que, apesar do pecado, apesar da desumanidade e da desumanização, existe tanta beleza no mundo. Graças a Deus e graças a nós, né? Desde a referência em que se nós somos feitos à imagem de Deus, e se Deus é bom, generoso, amoroso, né? Como o cristianismo assim o entende, né? Claro que nem toda religião tem essa compreensão dos seres divinos, mas se Deus é amoroso, generoso, e nós somos feitos à imagem dele, no fundo o que Deus quer é que a gente seja cada vez mais a imagem dele, que ele chama de vivo, né? Ao mesmo tempo, no final, ele fala que Deus é superlativamente criativo. Então a gente percebe aí um raciocínio que sai de uma questão teológica, vai até uma outra conceito teológico e no meio desenvolve o entendimento de que a gente não pode deixar de entender um conceito, no caso pecado, sem levar em conta as transformações históricas e as épocas em que se vive. Portanto, continua havendo pecado, como ele mesmo diz, toda vez que há maldade, toda vez que há crueldade. Ele aproxima do senso comum, quando alguém diz assim, isso é desumano, ele está dizendo assim, está em nós a capacidade de perceber que quando a gente age de uma forma má, a gente não está sendo humano. Então, quanto mais humano a gente é, mais próximo de Deus a gente está. Tem um entendimento teológico aí. Tanto que ele fala, graças a Deus existe beleza no mundo e também a nós mesmos. Graças a nós mesmos. Agora, para Santo Agostinho, o pior pecado é o orgulho, também chamado de soberba, vaidade. É o pecado original de Adão e Eva? É aí que começa o problema? Esse é um entendimento muito comum de que é o pecado original de Adão e Eva, no sentido de que, bom, o Agostinho acha que é, né? O Agostinho acha que é. Às vezes essa ideia aparece como vaidade, às vezes aparece como soberba, né? A vaidade se desmembra também na ideia do orgulho físico, como se costuma dizer. Mas o que está no foco do orgulho de Adão e Eva, que a palavra vaidade representa muito bem, é porque Adão e Eva, quando rompem com Deus, eles percebem que eles são vazios, que eles não têm, eles dependem de Deus, eles são nada. Que vem da origem da palavra, inclusive, não é? Vaidade, sim, que Vazio. vem da vanitas, quer dizer, é tanto vaidade quanto vanidade,
quanto vão. E isso tudo significa algo que é vão, não tem substância, é vazio. O problema de Adão e Eva não é nem tanto a vaidade física, né? Nem essa questão. Mas o problema é de que quando eles percebem que deu ruim com o que eles fizeram, ao invés de reconhecerem, eles negam. Aí está o orgulho. Eles negam. Que é muito comum nas pessoas orgulhosas, somos todos orgulhosos, nos momentos que nós somos orgulhosos, em que a gente, ao invés de reconhecer alguma coisa que, de certa forma, fere a nossa imagem, ou fere a nossa autopercepção, a gente fala, não é assim nada. Aí começa uma narrativa para justificar, dizer que é outra causa, que não sou eu mesmo responsável e tal, e fica, sabe, se mostrando. Vai inflando. Inflando o peito, fazendo peito de pombo, essa é a expressão que eu estava procurando. Faz um peito de pombo para dizer que é o máximo e tal, e às vezes por dentro está morrendo de medo, né? Quando nós falamos em vaidade, nós lembramos também da vaidade física, né? Só para a gente ter uma ideia, o Brasil só perde para os Estados Unidos em número de procedimentos estéticos. A procura por cirurgias faciais cresceu 300% nos últimos 5 anos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética. Essa vaidade também entra na lista dos pecados? É orgulho? Também? Entra. Ainda que, para o Santo Agostinho, a vaidade, digamos assim, do coração, que é a mentira sobre si mesmo, se fazer melhor do que é pior do que essa, certo? Pior do que essa vaidade física, né? Sempre pior. Tudo que tem a ver com o coração é pior do que o resto, né? Para o Santo Agostinho e para muitos filósofos cristãos. Mas nesse caso que você cita aí, da vaidade, da cirurgia estética e tal, ele é muito bom porque ele é extremamente didático. Pelo seguinte, o que é o envelhecimento? É a perda da beleza, a perda da forma do corpo, né? Perde aquela forma bela de quando era jovem, é a perda do reconhecimento social. E aí, quando você faz a intervenção estética, o que você está combatendo é a perda dessa forma. Você está combatendo a perda da forma, da beleza, da juventude, do corpo. Você está combatendo a perda do reconhecimento social. Você está querendo projetar a imagem de que você é lindo, maravilhosa, né? O problema é o que você falou. Isso é um indício de vaidade. É uma indústria em cima da vaidade. Uma indústria. E a vaidade física, a intervenção plástica, ou seja lá o que for, estética, vira moda, né? Aí vira moda também, a gente sabe disso, mas é uma tentativa de combater a perda do ser do corpo. Descubra sua personalidade com o teste Pensax. Faça o teste grátis e comece sua jornada de autoconhecimento.